Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Alguém me ouve? Olá, tudo bem? Ouço sim. Ótimo, obrigado. Pessoal, então hoje é a nossa primeira aula com conteúdo, né? Semana passada eu tentei conversar mais com vocês, né? Mas estava rolando a prova, proficiência, exame, e estava muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque o pessoal estava me escrevendo pelo chat aqui. Então, só para resumir o que eu consegui falar semana passada, do curso, né, que é um curso com tópicos de geometria analítica, certo? Então, vocês encontram material em livros de geometria analítica. Um deles é um tratamento vetorial, do Paulo Bolos. Estou falando de livros bem conhecidos que vocês encontram na internet, tá? E o outro é Vetores, do Paulo, outro Paulo, né? Winterly. Eu acho que é assim que se escreve, tá? São dois excelentes livros. O primeiro eu prefiro porque ele faz uma abordagem algébrica, que é o que eu faço também. Quando eu estudei por ele, tá? Há décadas atrás. São livros bem completos, tá? Com bastante exercício. Exercício é fundamental resolver, mas eu também posto uma lista de exercícios, tá? Uma lista de exercícios para orientação de estudo. E eu me baseio pela própria lista para montar provas, né? Então, para quem não estava semana passada ou estava fazendo prova e não conseguiu prestar atenção, a história é essa aqui, ó. Tem a nossa equipe geral, aqui em cima, arquivos, e eu postei uma lista de exercícios por enquanto, tá? Com respostas. E postei a ementa do curso aqui, olha. Curso de Geometria Analítica, tá? Então, coordenadas cartesianas, que vocês já estão acostumados, porque isso Geometria Analítica é quase que se fosse um resumo de álgebra linear, tá? Então, a gente fica olhando ali para o R2 e para o R3, que são os nossos espaços vetoriais de todos os exemplos e exercícios, tá? Embora a teoria se estenda, em muitos momentos eu vou falar em Rn, né? Por exemplo, os reais de dimensão 4, né? Você vai fazer o produto cartesiano de 4 conjuntos, né? 4 conjuntos reais, né? Repetidos. Eu vou falar melhor hoje disso na primeira aula, tá? Mas, como eu falei semana passada, a teoria poderia ser estendida para o espaço, por exemplo, conjunto dos polinômios de grau 5, né? É um espaço vetorial. Eu poderia chamar um polinômio de vetor nesse contexto, né? Funções contínuas no intervalo fechado, falei semana passada, né? Mas para a gente vai pensar em R2 e R3, ok? Um curso fácil, tá? Comparado com outros de matemática que vocês fizeram, cálculo, por exemplo. E a nota de vocês vai ser composta de 2 provas, tiro a média, isso vai compor 60% da nota, os outros 40% é o SMOG, tá? Com a nota dos professores todos, vou pegar aquela média lá, que vocês já estão acostumados no semestre passado. Então, hoje eu vou falar de segmentos, ok? Comprimento, segmento, direção, porque fica mais fácil entender vetores depois, porque vetor é um conjunto, só que é um conjunto de segmentos, ok? Tá? No nosso contexto R2 e R3, eu falo do segmento ali no R2 e no R3, e aí com a mesma abordagem eu falo de vetor, tá? Então, em R2 e R3, vetores, aí fica fácil entender a norma de vetor, que tem a ver com tamanho, com o comprimento, né, de um segmento, ou o tamanho do segmento, tá? Direção de vetor, sentido de vetor, e olha só, vetor é um conjunto,
Então, isso não é tão simples entender isso. Alguns livros, né, até esse do Paulo Winter, eu acho que ele não faz uma abordagem legal no começo de vetores, falando que vetor é um conjunto. Né? Porque se você falar, vetor é só essa seta aqui, tudo bem, é bem lúdico isso, falar, essa seta apontando nessa direção. Só que alguns contextos teóricos você não compreende, porque você tem que entender do ponto de vista do vetor sendo um conjunto ali, né? Uma classe de equivalência. Então, isso não é tão simples de entender no primeiro momento, mas a gente vai fazer passo a passo aí. Depois a gente faz operações com vetores, sistemas lineares, que na verdade é um resumo, lembrando algumas coisas do ensino médio, tá? De matrizes e tal. Isso é uma revisão, tá? Essa parte de sistemas lineares. Depois, dependência linear, que aí é mais teórico, mas um pouquinho mais difícil, tá? Dependência linear. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Acho que alguém... Um pouco mais. Então, aqui, ó, dependência linear, tá? Base, então... E aí eu pretendo dar a primeira prova aqui, tá? Ok? Por aqui, tá? Mas aí depois falar de vetores, deixa eu ver se tem alguém me chamando. Boa noite, não tem. Então, produto interno, produto vetorial, que são dois produtos com vetores, tá? Em R3, olha aqui, ó, produto vetorial em R3. Que eu até falo no geral, mas as contas a gente vai fazer para R3, usando matrizes. Então, é fácil isso, tá, pessoal? Vocês têm que pensar mais nas aplicações, né? Nos exercícios, a gente aplica produto misto, por exemplo, para discutir a altura de paralelepípedo. Então, tem tudo um desenho aí, tá? Ok? Equações de reta, equações de plano, posições relativas de reta e plano, distâncias entre dois elementos, transformação linear, tá? Que aí mexe com o movimento, né, das coisas no plano e no espaço, tá? Utilizando matrizes, tá? Utilizando matrizes. Então, é um conteúdo de geometria analítica, com exceção desse último, tá, pessoal? Esse último conteúdo, vocês não acham nesse livro que eu indiquei agora, porque essa parte é de álgebra linear mesmo, tá? Então, vocês podem procurar num livro do Caglioli, deixa eu ver o nome direitinho dele aqui, o livro do Caglioli, de álgebra linear. Caglioli, eu estou procurando no Google mesmo o nome completo para te falar direitinho. É o livro mais fácil que vem na cabeça de álgebra linear. Tem muitos outros, tá? Tem do César Polcino, que é um excelente livro, mas aí é mais complicado, porque ele mexe com os números complexos. Então, o livro do Caglioli se chama Álgebra Linear e Aplicações. Vou escrever aí. Carlos Caglioli. Então, esse é realmente o livro mais fácil de ver na mente, é para essa última coisa aí, tá? Último assunto, que é transformações lineares. Então, álgebra, estou escrevendo aí, álgebra linear e aplicações. Tá? Esse livro é do Carlos Caglioli. Opa! Caglioli. Tá? Então, anotem essas coisas para consultar o material. Tá bom? Mais o material da aula eu vou postar para vocês, tá bom? Então, eu já vou postar o material da aula de hoje, ó. Então, vou voltar aqui. Voltar. Material de classe. Ó, estou carregando o material de aula de hoje. Encontrar no milhão de material que eu tenho aqui. Momento. Estou seguindo a ementa, tá, pessoal, do curso de vocês, tá?
Ementa não fui eu que fiz, tá? Ela já é... Então, tá aqui. Tá? Isso é o que chega para mim, tá? Então, eu olho a ementa de vocês, né? Essas aulas é para matemático, tá? Quando... Matemática e estatístico, tá? Eles abrem para essa disciplina para professores que são formados em matemática e estatística. Eu sou matemático, formação, fiz graduação em matemática, mestrado em matemática, doutorado em matemática, tá? Eu pesquiso na área de matemática, meus artigos matemática, livros que eu escrevo matemática, tá bom? Pura, matemática pura. Então, assim, aí de jogos, você entende? Não. Porque esse curso é para ser dado por matemática, um curso de matemática, tá? Isso vem no concurso. Programação, já fiz. Já fiz programação em C, né? Então, eu sei que tem lá a plataforma, que tem os comandos, mas eu usei para programar coisas de matemática, para fazer contas, né? Então, algumas questões eu não posso ajudar para vocês, mas na ementa desse curso está totalmente em coisas que eu sei falar, tá? Tá postado o material de hoje, olha aí. Segmentos, tudo bem? Um material que eu já criei depois que começou a pandemia. Oi, pode falar? Alguém me chamou? Tá? Coordenadas cartesianas, então tá tudo aí, tá bom? Exemplos e tem lista de exercícios também postada, tá aqui. Deixa eu... Lista de exercícios, tá aqui, tá bom? Mas a minha lista já está começando em vetores, tá, pessoal? Em vetores. Mas você pode pensar em segmentos, a gente vai ver, tá? Até semana que vem vocês vão fazer o link dessas duas coisas, vetores com segmentos. Eu tenho preparado um vídeo, tá? Eu gravei um vídeo em cima desses slides que eu preparei. Então, eu preparei slide e vídeo. Tudo feito com calma aí. Eu já vou fazer chamada, e aí eu começo com o vídeo aqui. Lembrando, pessoal, que o que eu falei semana passada, vocês devem interromper a qualquer momento para me chamar. Estou aqui todo o tempo. Então, vocês devem chamar. Professor, não entendi isso. Pode voltar? Pode repetir? Pode rabiscar? Aí eu abro uma folha em branco, a gente rabisca aqui. Tá? Tem tudo preparado aqui para responder perguntas, escrever. Então, deve perguntar, tá? A última coisa que você deve fazer é ir para casa com dúvida. Não pode, tá, pessoal? Deixa eu ver se o Siga está... Um momento, eu vou ver se o Siga está aceitando a data de hoje, porque era para ser... Era feriado a princípio. Ver se eu consigo fazer entrar a data de hoje, que é dia 15, né? Ver se ele aceita. Ele não aceitou. Data definida como um feriado. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar o que eu faço. Loucura, né? O que os professores estão fazendo, será? O Siga não está aceitando que eu coloque a data de hoje. Eu vou colocar como sendo sábado, então. Vou lançar o sábado agora, dia 20. E aí... Bom, vamos ver. Criei um sábado e vou... Depois eu vejo e ponho o registro como dia 15. Então agora eu acho que... Tá. Noite. Dia 20, sábado. Tá, vai entrar como dia 20, mas... Só, fazendo chamada aí.
Adriano Gomes está aí? Adriano faltou? Vou pôr falta aqui para Adriano. Alex Rodrigues. Faltou. Alisson. Faltou. Amanda. Amanda Cristina faltou também? Pessoal, pode escrever. A Amanda. Não, a Amanda apenas ela deu uma boa noite. Agora, logo, não faz muito tempo, não. Acho que ela tá no chat, sim. Obrigado. Ela deu boa noite, sumiu. Podem escrever também, tá? Ou falar, tanto faz. Obrigado, viu? Quem avisou da Amanda aí. Ana Paula, tá aí? Não, também. Anthony, tá aí? Anthony Gabriel. Não está. Bruna Rita. Faltou. Bruno Hernandes. Presente, professor. Ok, Bruno. Caio Anastácio. Caio. Faltou. Carla Gabriela. Faltou. Cássio Felipe. Faltou. Diego Cardoso. Faltou. Edgar Santos. Faltou. Eric Neves. Faltou. Evandro. Presente. Ok, Evandro. Everton Santos. Faltou. Fábio Vicentini. Ok, Fábio. Felipe Lisboa. Felipe. Faltou. Fernando Rodrigues. Presente. Ok, Fernando. Flávio William. Flávio faltou. Antônio apareceu aí. Antônio. Tá. Gabriel Aparecido. Faltou. Gabriel Felipe. Presente. Presente, professor Gabriel Felipe. Tá bom. Ok, Gabriel Felipe, ok. E o Gabriel Ventura? Não, né? Faltou. Gleidson. Faltou. Guilherme Ferreira. Faltou. Guilherme Mariano. Faltou. Gustavo Simeão. Faltou. Herbert Moraes. Oi, tô aqui, professor. Presente. Ok, Herbert. Johnny Nelson. Faltou. Cleiton da Silva. Faltou. Leonardo Amano. Presente, professor. Ok. Letícia de Carvalho. Faltou. Lucas Alberto. Faltou. Lucas Canucci. Faltou. Lucas Eduardo. Lucas Canucci tá aí, tá bom. Ok. E o Lucas Eduardo? Não, né? Marcos Félix. Ok, Marcos Félix. Marcos Gonçalves.
Faltou, né? Matheus Balber. Alves. Faltou. Matheus Souza. Ok, Matheus Souza. Maicon Vitor. Maicon faltou. Nicolas Gonçalves. Nicolas. Ok, Nicolas. Guilherme Ferreira apareceu aí. Ok. Nicole Neves. Nicole, não. Pamela Firmino. Pamela. Não. Pedro Henrique. Faltou. Rafael Augusto. Faltou. Rafael da Silva. Faltou. Rafael de Souza. Faltou. Lucas apareceu aí. Lucas Eduardo. Tá. Lucas Eduardo. Ok. Rafael Pompeu. Faltou. Rafael Reis. Faltou. Rogério Pires. Rafael Reis está aí, ok. E o Rogério Pires? Não. Sabrina Marques. Faltou. Sara Jesus. Faltou. Deixa eu ver. Guilherme Ferreira, já pus presença. Sara, tá bom. Sara respondeu aí. Tainá. Tainá de Sá. Faltou. Vinícius Araújo. Faltou. Vinícius dos Santos. Vinícius Araújo tá aí, tá ok. E o Vinícius Santos, não, né? Aguiar. Vinícius Pereira da Silva. Faltou. Vitor Ricardo. Faltou. Wallace. Faltou. E Washington. Faltou também. Pessoal. Não estou aqui presente, professor. Quem é você? Desculpa. Washington. Ah, ok, Washington. Tá bom. Alguém mais não respondeu? Alguém não respondeu? Tá, pessoal, essa chamada está registrada no SIGA, tá? Eu não reprovo por falta, tá? Quem reprova é o SIGA. Eu registro as chamadas no SIGA, tá? Bom, então vamos lá. Então eu vou passar um vídeo aqui, lembrando que eu estou todo o tempo em frente ao computador e vocês devem me chamar sempre que, né, tiver alguma dúvida aí. Devem fazer perguntas. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar de segmentos, tá? É o assunto principal. Eu começo falando do R2 e o R3 aí, tá? Falando de sistemas de coordenadas, mas depois a gente pega os segmentos, tá? Nesses dois sistemas aí. Então, começando, chama-se sistema de coordenadas cartesianas, um esquema reticulado, onde podemos identificar pontos. Então, isso é o que vocês estão acostumados, tá? Então, olha só, o R2, né? Deixa eu fazer uma ligação entre o conjunto R2
e uma coisa que vocês chamam de plano cartesiano. Isso está no texto, tá? Eu já vou ler, mas já estou adiantando. Isso aqui é um conjunto. Isso é puramente algébrico, né? E isso aqui já é geométrico, né? Desenhos. Então, esse reticulado que a gente fala é aquela história assim, né? Tem um reticulado aqui, ó. Os quadradinhos que você vai colocando números. 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Então, isso é um reticulado, né? Então, se a gente pode numerar isso, a gente pode encontrar pontos misturando coordenadas aí, tá? Então, isso é um sistema que a gente chama de coordenadas cartesianas. Só vou chamar a atenção para uma coisa. A princípio, isto aqui, né, o plano cartesiano, ele é diferente de R2. Mas nessas aulas, a gente vai muito chamar o plano cartesiano de R2, tá? Isso é comum na literatura. Porque tem uma correspondência biunívoca entre as duas coisas, tá? O que é o R2? O R2 é R cartesiano R. E o que é R? R é um conjunto dos números reais. Tem vários números lá. No R, eu estou pegando um número daqui e relacionando com outro número do outro conjunto. Isso aqui eu chamo de par ordenado. Isso é um par ordenado. O primeiro cara do primeiro conjunto, o segundo conjunto. Como eu gero pares ordenados? Fazendo o produto cartesiano, com esse símbolo de X aí. Tá? Isso é puramente algébrico, isso é um conjunto. Então eu pego o número daqui do primeiro, relaciono com o número do segundo, forma um par ordenado. Depois pego outro número aqui, vamos supor X1, Y1. Aí pego outro número do primeiro conjunto, pego o X2 e relaciono com o Y2. E assim por diante, eu estou gerando vários elementos do conjunto cartesiano. Tá? R cartesiano R, que a gente chama de R2. Então isso é um conjunto. Tá? Esse aqui, ó. Tem infinitos elementos. Agora, tem uma construção geométrica para representar esse conjunto geometricamente. Então, primeiro, vamos falar só do R. O R, como ele é um conjunto ordenado, o que é ordenado? Você pega dois números diferentes, sempre tem um que é maior que o outro. E ele é completo, isso é mais técnico, tá? Não é simples falar de completo, é de análise matemática, mas em outras palavras, vou chegar à conclusão da coisa logo antes de vou ficar falando dessas definições. A conclusão de o conjunto ser ordenado e completo é que você consegue representar ele numa reta. Com uma reta. Você pega uma reta orientada, tá? Pelo fato de ele ser ordenado, você consegue pôr um número depois do outro, e pelo fato dele ser completo, você consegue representar todos os números aqui numa reta sem ter buracos. É um número colado no outro. Então, esta é a representação que a gente usa aqui, né? Inclusive, a gente usa aqui, certo? É a representação dos reais. E como fica a representação dos reais cartesiano reais? Aí eu faço o desenho de uma reta numa direção aí e faço outra reta em outra direção, tá? Esse sistema em particular, que forma 90 graus aqui entre as duas retas, se chama plano cartesiano, que é o que vocês estão acostumados, né, do ensino médio, de cálculo, tá? Ele é um sistema de coordenadas, tá? Que aí a gente vai pondo números, né, que é o que eu falei aqui, ó, 1, 2, 3, você passa para cá, né? Tudo bem? Aí você forma um reticulado aqui, certo? E vai representando esses elementos, esses pares ordenados. Cada par ordenado, aqui representado geometricamente, viram pontos. Né? Então, é uma construção muito sofisticada isso. Né? Eu sei que vocês estão acostumados com isso, mas é uma construção
bem legal, né? Que assim, você pega um conjunto que tem um monte de características algébricas, né? Analíticas, aí você fala, pô, eu consigo representar isso com uma reta, né? Geometricamente. Aí eu pego um outro conjunto isso é uma operação chamada produto cartesiano, né? Operação formal. E aí então eu consigo pôr uma outra reta aqui, porque são dois conjuntos, e aí representar em um único conjunto falando desse desenho aqui, que se chama plano cartesiano, né? Para falar um pouco mais de história, essa história de cartesiano, né, coordenadas cartesianas, ela vem desse sobrenome aqui do René Descartes, tá? Que ele que começou a mexer, pelo menos oficialmente, né, com um sistema algébrico chamado sistema de coordenadas cartesianas, tá? Que é isso que a gente está acostumado, tá? Ele se baseou na geometria euclidiana, muito famosa da época, ok? A geometria euclidiana, ela vem de outro matemático chamado Euclides, e essa geometria, ela é regida, né? Regida, até escrevi aqui, por 5 axiomas e 5 postulados. Esses axiomas e postulados são leis, né? O cara dita leis e fala assim, vamos construir uma teoria em cima dessas leis. As leis não exigem demonstração, você não prova que uma lei é verdade. Lei é lei. Por exemplo, um dos axiomas, eu não vou colocar todos aqui, porque é coisas que vocês estão acostumados, tá? Geometria euclidiana é o que a gente usa na vida, né? Na maioria das coisas, tudo bem? Por exemplo, você vai medir a altura de uma sala, você mede do chão até o teto em linha reta, ortogonal ao chão, né? Você não pode inclinar, você tem que ir ortogonal ao chão até o teto, né? Principalmente se eles forem paralelos, que é o que costuma ser o chão paralelo ao teto, né? Então, você está pensando em geometria euclidiana, tá? Porque um dos axiomas da geometria euclidiana é que a menor distância entre os dois pontos, estou ditando uma lei, um axioma de Euclides, né? Que ele desenvolveu a geometria aí. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta, medida por uma linha reta, tá? Porque você poderia fazer isso, ó. Né? Você une dois pontos. A menor distância que une dois pontos é uma linha reta. É o que geometria euclidiana tem admitida como lei. Tem outros caminhos? Tem, mas não é o que a gente fala de menor distância, tá? Na nossa geometria euclidiana. Tudo bem? Existem outras geometrias na matemática que não usa a geometria euclidiana, tá? Usa a geometria hiperbólica, tem uma famosa geometria do taxista, que você só pode andar assim, ó, tá? E dá para pôr uma métrica, que é muito interessante também, mas é mais teórico, né? Em alguns ambientes, isso é aconselhável, né? Tá bom? Bom, mas o que a gente vai mexer aqui é a geometria euclidiana mesmo, com sistemas de coordenadas cartesianas, tá bom? É o nosso principal aí. Até que vou comentar sobre outras coisas, mas o principal é isso. Então, continuando aí. Então, coisas que eu falei agora, né? Nós vamos usar principalmente o R2, que é R cartesiano R, e o R3, que é R cartesiano R, tá? Principalmente esses dois espaços, quando vetoriais, tem muitos exemplos. Por exemplo, o conjunto dos polinômios de grau n é um espaço vetorial. O conjunto das matrizes n por n é um espaço vetorial. Mas o nosso foco principal nesse curso, embora fale de espaços vetoriais, muitas coisas que a gente vai afirmar valem para espaços vetoriais em geral, mas os nossos exemplos, os nossos exercícios e o que interessa para a gente mais são esses dois espaços aí, tá? R2 e R3. A princípio, isso são conjuntos, mas a gente vai representar geometricamente. Então, é o que eu falei agora há pouco, estou reforçando aqui, ó. Cada elemento
elemento, que isso é chamado parordenado, né? Escrevi aqui, ó, chamado parordenado. São elementos do R2, né? São elementos do R2. Quem é R2? Esse conjunto aqui, tá? E esse elemento aqui, ó, x, y, z com 3 números, são elementos do R3, certo? E esse elemento se chama tripla ordenada. Cada um desses elementos, eles são representados geometricamente usando eixos de números reais, que eu acabei de falar, ó. Você tem números reais aqui sendo representado numa reta, tá? Isso é chamado eixo dos reais. E aí tem outro aqui, né? Então, a gente representa o R2 e R3 usando esses eixos, tá? De reais, orientados, porque tem setinha para dizer para que lado aumenta, está aumentando, e ortogonais entre si. Ortogonais quer dizer que forma 90 graus aí, né? Forma 90 graus aqui, ó, no R3, ó. Opa! Você tem aqui um eixo para cá, outro para cima, tem parte negativa também, tá, pessoal? Tem parte negativa, vai de lá de baixo até lá em cima, infinito. Forma 90 graus aqui, olha. Vendo? Forma 90 graus entre essa linha e essa. Aqui embaixo também, ó, entre esta e esta, né? E aqui também, tá? Tudo ortogonal. Opa. A gente fala que, quando forma 90 graus, a gente fala que são ortogonais entre si, tá? Uma ortogonal da outra. Tudo bem? O padrão é chamar essa de x aqui, ó. Isso aqui de x. E a outra vertical de y. É aqui x, y, z. A z. Ah, pode mudar? Pode. Dependendo se ficar melhor. Com alguma justificativa você pode até mudar. Tá bom? Mas o padrão é esse, tá? Isso é formalizado. Mas de repente você pode girar, fazer uma rotação aí para enxergar melhor as coisas, dependendo do desenho. O sistema que representa o R2, eu já comentei, vou repetir. O sistema de coordenadas R2, damos o nome de plano cartesiano. E o sistema de coordenadas que representa o R3, espaço cartesiano. São esses dois desenhos que vocês estão vendo aí, tá? Então, o parordenado R2 é representado como um ponto, tá? Esse cara, que é algébrico, dentro desse conjunto, ele é representado geometricamente como um ponto no plano cartesiano, tá? Tá, e como que eu meço isso aí? Como que trabalha com esse sistema? Vocês já estão acostumados, estou relembrando. O ponto 00 é a origem, chama de origem. Onde está o 00? Ele está na intersecção dos dois eixos. Então, os dois eixos se interceptam, esse cara é 0 em um eixo e 0 no outro. Aqui é a origem. Bem, e a partir dele que eu vou medindo. Então, por exemplo, o ponto 2, parordenado 2, 3, representado geometricamente, ele vira um ponto aqui, ó. Né? Certo? Porque o x, o primeiro cara, x, sempre, tá, pessoal? Padrão. O primeiro cara é x, o segundo é o y, que a gente representa na abscissa. Eixo da abscissa é x, eixo das ordenadas, y, tá? Então, x é 2, a altura 3, que é o y. Então, o ponto está aqui. É um ponto só. Tá? Em R3, né? Então, isso aqui é uma tripla ordenada. Em R3, a gente representa como um ponto no espaço, tá? Sendo o 000 a origem. A gente chama de O a origem, tá? O de origem. Bem? Isso é comum, tá? E aí a origem está na intersecção dos eixos. Então, por exemplo, ponto 1, 2, 3. O x é 1, sempre x, y, z. Sequência padrão. O x é 1. O que quer dizer ser 1? Aqui o ponto está
nessa linha, certo? Está nessa linha? Não, né? Tem a coordenada x nessa linha. Ele pode estar mais para cima. Opa. Ele pode estar mais para cima, mais para baixo, mas... Né, nesse caso, mais para cima aqui, né? O y nessa direção. Ok? E o z vai dar altura. Bom, o z vai dar altura. Então, olha só. Olha onde está interceptando essas duas linhas vermelhas que eu falei. Aqui. 1, 2. Todos os pontos que começam com 1, 2 estão nessa direção que eu vou colocar agora de, digamos, azul. Opa, não funcionou o azul aí. Não sei porquê. Não está funcionando o azul. Vai ficar tudo vermelho mesmo. Então, ou para cima ou para baixo aqui. Tá? Nessa direção. São todos os pontos que eu quero falar. Só vou pegar a caneta aqui. Tá confuso isso, né? Olha. Agora sim, eu acho que vai funcionar o azul. Olha. Esse ponto tem coordenada x1 e y0. Esse também tem. Esse também tem. Esse também tem. Todos esses pontos que eu estou fazendo de azul, inclusive para baixo, eles começam assim, 1, 2. Por que eles começam 1, 2? Porque o x está na direção do 1, tá vendo? E o y está na direção do 2. Tá? O que está mudando aqui, ó, desse ponto para esse é o z. Aqui o z está diminuindo, aqui o z está aumentando. Se o z é 3, a altura é 3. Ok? Então o ponto é este. Esse é o ponto 1, 2, 3. Que é o ponto B. Ok? Então, continuando. Então, essa é a história, tá, pessoal? Eu tenho isso na cabeça aí, tá? Aí, se o x fosse negativo, então esse ponto, ele estaria para esse lado. Porque o x é negativo, né? Opa, desculpa, y é negativo. Se o y fosse negativo, y, né? Eu estou variando nesse sentido. Esse sentido é o do y, tá aqui. Tá? Se o y fosse negativo, ó, y diminuindo, 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 y negativo aqui atrás, ó. Por exemplo, menos 1. Tá? O ponto seria para esse lado. Se o x fosse negativo, o ponto seria lá para trás. Ó, o eixo x aqui, ó. Tá? Então, entender isso aí. Tudo bem? Essencial, tá? Continuando. Agora sim, vamos definir segmentos. Tá? Segmento é um conjunto de pontos consecutivos. Isso quer dizer que não tem buraco. Tá? Consecutivos, um grudado no outro. Alinhados, em linha reta. Limitado também, então, consecutivos, alinhados e limitados. Limitados por dois extremos. Tá? Então, olha o segmento aqui, ó. Isso aqui, ó, essa linha preta. Tem dois extremos. Um extremo eu chamei de A e outro de B. Tudo bem? Olha a notação que eu estou usando. Uma notação muito comum. Só um traço em cima. Isso é o segmento AB. Nesse exemplo, o A é 1, 0. Olha o A aqui, vou mudar para a caneta. Escrever melhor, ó. O A é 1, 2, desculpa. 1, 2. 1, 2. Né, o ponto A. E o B, 2, 1. 2, 1. Tá? Ponto B. E o segmento ligando os dois, tá? Observação. Embora por uma questão alfabética a gente
tem a tendência de pensar assim, ó, o segmento começa aqui e termina aqui. Mesmo porque foi escrito assim, né? Ó, também, né? Não só uma questão alfabética, mas escrevi o A na frente, o B depois, dá a entender que o A vem primeiro, antes do B. Mas, quando se fala em segmento dessa forma, e denota assim, com uma barra em cima, alguém tinha que pôr primeiro, né? Certo? Tem que pôr, a gente escreve a nossa escrita da esquerda para a direita. Então, alguém tem que vir primeiro. Mas a ideia aqui não é falar que o segmento comece em A e termine em B, tá? Não tem essa noção, tá? De começo e fim, não tem isso, tá? Se eu perguntar nessa notação, quem é o primeiro ponto? O primeiro, não tem essa ideia, tá? Então, continuando. Comprimento de um segmento. Como que eu meço o comprimento do segmento? Usando Pitágoras. A gente está em geometria euclidiana, né, pessoal? Geometria euclidiana. Eu quero medir essa distância que está de vermelho, esse comprimento, tá? Esse comprimento é a distância entre os dois pontos. Qual é a distância do ponto A para o ponto B? Você pode usar Pitágoras para resolver isso, né? Porque você consegue enxergar um triângulo ali no reticulado. Ok, pessoal? Você enxerga um triângulo. Aqui, é uma boa ideia ficar com a caneta todo o tempo. Aqui, essa distância, né? De XA até XB, é só medir a diferença dos dois números. São números, tá? Eu estou identificando o ponto A como XA e YA. São valores fixos, tá? XA e o YA. Isso dá o ponto A. E o B como XB e YB, tá? Então, XB e YB, dá outro ponto. Tá. Essa distância aqui embaixo é XB menos XA. Essa distância aqui, ó, essa altura, a altura do triângulo, é YB menos YA. Tá? E como que eu calculo isso aqui? Usando Pitágoras. O que Pitágoras diz? Olha esse triângulo aí, né, cinza. Essa aqui seria a hipotenusa do triângulo, certo? Assunto que você já conhece. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí, a hipotenusa é a distância de A para B. É justamente o que eu quero saber, que é o tamanho do meu segmento. Eu vou denotar o tamanho do segmento dessa forma, tá? Com essa barra de módulo, tá? Então, você vai ler isso aqui. Tamanho do segmento AB, tá? O tamanho do segmento AB é o mesmo que a distância do ponto A para o ponto B aí. Tá? Eu escrevi aqui, ó, o comprimento do segmento é simplesmente a distância em linha reta entre os dois extremos. Tá? Então, isso aqui. Bom, então a distância do ponto A para o ponto B é ao quadrado porque vem de Pitágoras, né? É esse comprimento aqui embaixo, um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, é isso que eu quero saber, né? Qual é o comprimento do segmento? É a distância dos dois pontos. Aí, esse quadrado aqui passa para o outro lado como raiz quadrada. Não precisa falar que é mais ou menos raiz, porque eu estou falando de distância. Você joga o negativo fora. O negativo não vale aí, fica só com o positivo. Tá? Raiz quadrada. Então, isso virou uma fórmula, tá? Isso é uma fórmula para calcular tamanho de segmento. Comprimento de segmento. Então, é isso aqui. Isso é uma fórmula. Tudo bem? O que eu quero que você chamar atenção para uma coisa, ó. Embora esteja aqui XB menos XA, a ordem não importa aqui, tá? De repente, o desenho induziu isso, né? A gente fazer XB da frente, final menos inicial. Mas, e se o B tivesse para baixo, ia mudar a fórmula?
Não precisa mudar. Tanto faz, na verdade, ser xb menos xa ou xa menos xb, porque está ao quadrado. Claro que dentro do parênteses o sinal muda se você inverter, né? Que era positivo fica negativo se você trocar, né? E vice-versa. Mas o quadrado faz isso não importar, né? Porque se está ao quadrado, a resposta vai ser sempre positiva, independente se o que está dentro do parênteses é positivo ou negativo. Tá bom? Então, tanto faz por xb menos xa ou xa menos xb. Aqui também tanto faz. Bom, continuando. Eu tenho que pôr aqui, ó, pessoal, alguém deve ter notado que eu deveria ter posto uma barra aqui. Eu tô falando de segmento, tá? Vou consertar isso na apostila depois. Aqui também, ó, tamanho do segmento, AB. Tá? Então, continuando. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Esse exemplo é bem simples, tá? Qual é o comprimento? Qual é o comprimento desse segmento? Onde o A é 1,2 e o B 2,1, tá? Então, na verdade, é o tamanho desse segmento aqui, né? Não, esse não, este, desse exercício. Quero saber o tamanho desse cara aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Só usar a fórmula, né, pessoal? Olha aqui a fórmula aqui embaixo. A gente acabou de ver, Pitágoras, né? Bom, só substituir. Então, você vai colocar aqui, né, ó. Esse aqui é o XA padrão, tá, pessoal? Acabei de falar agora há pouco. Esse é o Y do ponto A. Esse é o XB, esse é o YB. Substitui. Substitui aqui, ó. XB é 1. É 2, desculpa, tá aqui. O XA é 1, tá aqui. O YB tá aqui, é 1. E o YA é 2, então fica 1 menos 2. Né? Isso aqui dá 1 ao quadrado e o outro dá menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. O sinal aí não importa, né? Então fica a raiz de 2. Tá? Tamanho desse segmento, voltando no slide, desse aqui é raiz de 2. Ok, tá? Aqui também eu tenho que escrever isso. Pôr uma barra em cima. Note que a ordem dos pontos não altera o resultado. Foi o que eu acabei de falar agora, tá? Pois as potências quadradas da fórmula garantem a soma de números positivos no radicando, tá? Quer dizer, ele está falando que esse tem que ser positivo, porque está ao quadrado, e esse também. Então, não importa esses dois, né? Esses dois aqui, tá? Já falei isso no slide anterior. Continuando. Em R3, hein? Em R3, de novo, eu estou esquecendo de pôr a barra aqui. Em todos eu estou esquecendo. Então, em R3, olha só. XA, YA, ZA, XYZ. E aqui, XB, YB e ZB. Também vale Pitágoras, só que 2 vezes. Olha só. Eu quero calcular essa distância saindo daqui, indo do A até o B. Por uma questão de facilidade com o desenho, eu coloquei o A na origem. Eu poderia pôr o A em qualquer lugar. Eu coloquei na origem, só para facilitar o desenho, tá, pessoal? Então, vejam só. Vou usar Pitágoras. Opa. Pitágoras aí. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Já conhece. Aí, vejam só. Pessoal, vejam só. A hipotenusa aqui é essa distância. Tudo bem? Distância de A para B. Bom, olhem só. Olha esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo cinza aí. Vou limpar, tá? Eu risquei ele, mas eu quero limpar.
Esse segmento vermelho, falando distância de A para B, ele é a hipotenusa desse triângulo aqui, desse triângulo cinza, certo? Ele é a hipotenusa. Bom, então então, um dos catetos é esse. Um dos catetos é esse e o outro cateto é esse, certo? Mas esse cateto aqui embaixo, como que eu vou medir? Eu vou medir esse cateto aqui embaixo olhando para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui tem 90 graus. Tá deitado aí, né? Opa, deixa eu desenhar melhor. Então, para esse triângulo de baixo, esse cateto desse triângulo aqui é a hipotenusa do triângulo de baixo. Esse cara aqui é a hipotenusa do triângulo de baixo. Só que esse triângulo de baixo, o que, que ele mede? Ó? Esse comprimento aqui é x, y, né? A variação do y aqui atrás, né? Variação do y. É yb menos ya. Esse comprimento. Esse comprimento é yb menos ya. E esse comprimento aqui é xb menos xa. Por quê? Porque olha só, pessoal, o ponto B está aqui. Quem é o x dele? O x dele está aqui. Certo? Desce aqui, ó. Projeta e vê o y. YB e o XB, desculpa, e o XA está aqui. Então, esse comprimento é XB menos XA. E esse aqui é YB menos YA, que esse comprimento é o mesmo que esse. Né? Então, esse triângulo aqui embaixo, a hipotenusa dele é usando esses dois caras. Esse é um cateto e esse é outro cateto. Tá aqui, ó. Vendo? Isso é o que a gente já fez hoje, né? No slide anterior. Tudo bem? Agora, então, esse é um dos catetos desse triângulo aqui, ó, o triângulo cinza. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, um dos catetos dele é esse de baixo, que é esse cara aqui. Outro cateto é essa altura. Só que essa altura é essa aqui, né? Ó. Que é YB, que é a altura do ponto B, olha aqui, ó. YB menos o YA. Então, essa altura aqui, ó, é YB menos YA. Então, um dos catetos é esse, e outro cateto, e Z, pessoal, aqui é Z, ZB. ZB menos EA, tá? A altura aí é Z, tá? Então, eu vou substituir, ó, no lugar desse cateto, eu vou colocar tudo isso aqui. Olha, essa raiz aqui, só que tá ao quadrado, né? Que quadrado é esse? É este, tá? E o outro cateto é isso aqui, né? Ó. Essa altura que é essa aqui, que é a altura Z, tá? ZB menos EA, tá aí. Coloquei aqui, ó. Ao quadrado também, né? Porque aqui está o quadrado, o cateto. Bom, esse quadrado eu posso cancelar com a raiz. Por que eu posso cancelar? Sempre eu posso cancelar? Não é sempre. Eu só posso cancelar quando o que está dentro da raiz é positivo. Nesse caso é, por quê? Está ao quadrado, então são positivos e eu estou somando. Quando você soma positivo com outro positivo, a resposta só pode ser positiva, né? Está aumentando. Então, o que está dentro é positivo, a raiz some com essa potência aqui, né? Ó. A raiz some. Aí só sobra o que está dentro da raiz, que é diferença do x ao quadrado. Muitas vezes, as diferenças do x, escrito assim, ó, variação de x, tá? Delta x.
Δx é muito usado a matemática para falar de variação de x. Aqui seria variação de y, né? Então, você tem variação de x ao quadrado, mais variação de y ao quadrado, mais variação de z ao quadrado, tá? Então, o tamanho do segmento... Aí, como tem um quadrado aqui, né, que é este, né, da hipotenusa, passa como raiz do outro lado, só a positiva, a negativa não precisa contar, porque eu estou falando de comprimento. Então, fica a raiz quadrada de toda essa soma aí, tá? Isso é para calcular esse tamanho, já ficou muito riscado esse desenho, mas quem acompanhou está entendendo. Esse tamanho aqui, ó, de A até B, ó, de A, que está aqui na origem, até o B, isso tem um tamanho. Esse tamanho se calcula assim, em R3 tá aí, né? Em R3, tá? Então, um exemplo. Aí, agora eu coloquei aqui, né? A barra que estava faltando, mas aqui eu não coloquei. Eu tenho dois pontos, o A e o B, né? O ponto A é 1, 2, 1. O ponto B, 1 menos 1, 2. Quero calcular o comprimento desse segmento, né? Que liga A a B. Mas isso é a distância do A para o B, né? Que é essa fórmula que a gente acabou de ver, né, pessoal? Essa fórmula aí, ó. Raiz quadrada do Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado mais Δz ao quadrado. Tá bom? Então é só substituir, tá bom? Ó, lembrando que a gente chama... Esse aqui é o x do A. Esse é o y do A. Isso é o z do A. Isso é x do B. Y do B. Z do B. Então, o que a gente está fazendo é substituindo, tá? Qual a diferença do x do B, que é esse, para o x do A, que é esse? Nenhuma, né? Porque é um 1, vai ficar 1 menos 1, tá vendo? Que dá 0. Aí vai substituindo e calcula a raiz de 10. Né? Você tem um ponto A, você está em R3, tá? Então, você tem x, y, z. Você tem um ponto A por aqui, o ponto B lá, e você quer calcular essa distância de A a B. Dá esse comprimento aqui. Então, dá isso aqui, raiz de 10, tá? Exercício, represente geometricamente este exemplo. Eu quero que vocês façam esse desenho. Coloca direitinho, ó, o A é 1, 2, 1. Então, 1, 2 aqui, 1 é a altura, né? Põe o A aqui, ó. Já desenhei um pouco errado, porque 1 é mais para baixo na minha escala. E aí põe o B e faça a linha aí, tá? Faça esse exercício, desenho, ó. Isso aqui é para fazer o desenho certinho, tá? Parecido com esse, tá? Essa é a ideia. Então, continuando. Direção de um segmento. Direção de um segmento está relacionado à inclinação desse segmento, tá? Então, estou falando de inclinação. De maneira que a gente fala que dois segmentos... Até aí tudo bem. Nenhuma dúvida, porque agora essa questão da direção do segmento, a gente vai ter que conferir os ângulos ali, né? Tangente. Ok, Evandro. Então, mas atenção agora que eu vou... Na verdade, só quero falar dos ângulos, mas aí para demonstrar como faz o cálculo, para ver se dois segmentos são paralelos, aí eu uso a tangente, tá? Que é uma razão trigonométrica, tá? Poderia usar seno? Poderia, mas é mais fácil tangente. Bem mais fácil, aliás. Então, eu uso a tangente, tá? Aí, qualquer problema, vocês me falam. A, B, C, D tem a mesma direção se os ângulos de inclinação dos dois são iguais. Então, por exemplo, eu digo que esse segmento AB aqui, ó, esse segmento AB, ele tem a mesma direção do segmento CD se o ângulo de inclinação alfa for igual ao ângulo de inclinação
beta aí, tá? E aí, se isso for verdade, a gente fala que os dois são paralelos, a gente escreve assim, tá? Geralmente, ó, AB paralelo a CD, tá bom? Nesse caso, o alfa que você está vendo no desenho é igual ao beta, ok? Olhando no desenho é uma coisa, e para calcular isso, você tem lá as coordenadas, os pontos A, B, C, D, para ver se são paralelos os dois segmentos mesmo. Então, eu sugiro a seguinte proposição: dois segmentos com comprimentos não nulos, né? O que é um segmento com comprimento nulo? Imagina o seguinte, ó, imagina esse segmento. Vai do ponto B, imagina o ponto B, em um lugar, né? Vamos falar do plano cartesiano, vai. Tem um ponto B aqui. Eu quero o segmento BB. Qual o tamanho desse segmento? Ligo o B com ele mesmo. O tamanho desse segmento é 0. Né? Então, aqui nesse exemplo, eu não estou considerando esses casos. Depois eu vou falar, tá? Para esse caso em particular. Mas, por enquanto, eu não estou considerando. Porque, nesse caso, o que ia acontecer? O que ia acontecer aqui com a diferença do x? Tem diferença do x do b para o x do b? Não, a diferença seria 0. E a diferença do y também seria 0. Tá? É que aqui eu chamei de AB, mas se fosse BB aqui, ó, tá? Aqui seria 0 e aqui embaixo também seria 0, tá? Aí eu ia ter esse caso de um segmento nulo, de comprimento nulo, tá? Eu não estou considerando esse caso ainda, mas daqui a pouco eu vou falar, tá? Dá uma limpada. Tá bom. Então, excluindo esse caso que eu acabei de falar, eu pego dois segmentos e quero ver se eles são paralelos. Então, eles vão ser paralelos, ou seja, ter a mesma direção, se e somente se acontecer a seguinte coisa. Se e somente se quer dizer assim: se eles são paralelos, isto vai acontecer. E se isso acontecer, quer dizer que eles são paralelos. Né? E vice-versa, né? Isso que quer dizer se e somente se. Tá? É ida e volta. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, do segundo segmento, eu estou dividindo o ΔX do segundo segmento, digamos segmento CD, eu estou dividindo pelo ΔX do primeiro segmento, AB. ΔX, AB. Aí eu estou pegando o ΔY do segundo segmento e dividindo pelo ΔY do primeiro segmento. Se eles forem iguais, a razão entre a variação de x for igual à razão entre a variação dos y, eles vão ter a mesma inclinação. Surpreendente, né? Mas na verdade isso é fácil, é só pensar em tangente. Né? Tangente, relação trigonométrica. Olha, lembrando do desenho, deixa eu ver se eu consigo dar uma limpada um pouquinho. Opa, limpei até bastante. Olha só, do desenho que a gente viu agora há pouco. Você tem o AB e uma inclinação alfa aqui. Você tem outro CD e uma inclinação beta aqui. Se a gente não tem esse caso aqui, né, a gente consegue medir esse ângulo. Eu estou pegando um caso particular que o alfa não é 90 graus assim, ó,
né? Porque tangente 90 graus não existe, né? Então, eu estou pegando um caso, depois eu vou olhar para esses casos que eu estou retirando aqui, depois, mais para frente, eu vou olhar para eles. Então, por enquanto, eu não estou pegando 90 graus, nem somando π, ó, 270, esses ângulos aqui, ó, 90, 270, né? E para cima e para baixo eu não estou pegando. Então, eu não estou pegando segmentos assim, ó. Não estou considerando esses casos por enquanto. Porque o que aconteceu com esse caso aqui? Qual a variação em x? X do A para o x do B é o mesmo x, ó. Aí eu ia estar anulando um cara aqui. Tudo bem? Não necessariamente o outro, mas se eles forem paralelos, vai anular os dois, né? Mas eu ia anular pelo menos um cara aqui embaixo. Então, eu não estou pegando esse caso, tá? Eu não estou pegando diferente, né, desse caso aqui. Então, eu estou pegando com alguma inclinação que não seja 90 graus. Tá? Em outras palavras, o segmento não esteja na vertical. Tá. Então, olhe para esse desenho. Foque aqui, nesse pedaço. Esse pedaço aqui. Se eles são paralelos, os ângulos são iguais, né? Eu quero mostrar que se eles são paralelos, isto aqui vai acontecer. Então, se eles são paralelos, os ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, as tangentes são iguais, né? A tangente do primeiro ângulo é igual à tangente do segundo, eles são iguais. E a tangente existe aí, né? Porque eu estou excluindo esse caso do 90 graus. Né? Porque se fosse 90 graus, a tangente poderia não existir. Mas como eu estou excluindo esse caso, eu estou pegando duas tangentes que existem. Só que o que é a tangente aqui? Vamos ver a tangente do alfa. Cateto oposto, que é essa altura, que é a diferença dos y, né? Dividido pelo cateto adjacente. Tangente é isso, hein, pessoal? Tangente do ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, mas o cateto oposto aqui é a altura, né? Como eu meço a altura? YB menos YA, tá? E aí, o cateto adjacente é a diferença é o delta X aqui, tá bom? Tá aqui, ó. XB menos XA. Mesma coisa para o ângulo beta. A diferença é que muda as letras, né? Porque aqui é A e B. No outro é C e D, né? C e D. Então, é a mesma coisa, só muda as letras, né? Ó, C, DC, né? DC final menos inicial, tô pegando. Tá. Troca esse cara por este, ó. Este de baixo. Deixa eu dar uma limpada aqui. Troca esse de baixo com esse de cima. Multiplica em cruz. Aí eu fico aqui em cima. Esse XD menos XC fica aqui em cima. XD menos XC. E o de baixo continua XB menos XA. Só multipliquei em cruz. Troquei esse por esse. Fica assim, ó. Fica exatamente o que está escrito aqui. Delta X de um dividido por delta X do outro. Delta Y de um dividido por delta Y do outro. Tá? Então está provado que se forem paralelos, isso tem que ser verdade. E o contrário? Se isso for verdade, tem que ser paralelos. Aí tá aqui, ó. Parti daqui, tá? Copiei isso aqui. Aí eu fiz o contrário, né? Ó. Joguei este para baixo aqui, multipliquei em cruz, e o outro... Eu posso fazer isso porque é igualdade no meio, né? Igualdade aqui, tá? Proporção aí. Sendo igualadas dois quocientes. Quando eu troco, o que virou isso? Tangente. Do outro lado também, tangente. Só que aqui a tangente, ó, aqui envolve o A e o B, ó. AB. Então é a tangente do alfa. Né? E o outro é a tangente de beta. Mas duas tangentes são iguais. Então, quando duas tangentes são iguais, tem que lembrar de tangente, tá, pessoal? Lembra do ciclo trigonométrico, tem um eixo da tangente. Aí, quando uma tangente é igual à outra, o ângulo ele está aqui ou ele está aqui, né? Eu vou desenhar maior aqui. Ó. Como que eu apago isso? Quero apagar.
Ixi, vai apagar tudo, mas tudo bem, tá um monte de rabisco, né? Era só para explicar mesmo. Olha. Lembrando do ciclo trigonométrico. Você tem o ciclo trigonométrico, você tem o eixo do seno, o eixo do cosseno, e você tem o eixo da tangente. Tangente, vocês viram em cálculo. Viram no ensino médio, né? Aí, se você tem um ângulo aqui, vou chamar ele de θ. A tangente está aqui, tangente de θ. Para a tangente de dois ângulos serem iguais, pode ter um cara aqui, ó, que é θ mais κ. Esse cara aqui, ó, é θ mais π. Por exemplo, θ mais π tá aqui. Bem, se for 2π, volta a ser, né? Fica dando meia volta, né? A partir daqui, né? Fica dando meia volta, volta para cá e assim por diante. Então, eu falei que o alfa, se esses dois ângulos são iguais, se a tangente dos dois ângulos são iguais, então a tangente de um é a mesma coisa que a tangente do outro mais κ. Tanto faz, né? Eu estou acrescentando, isso não muda. Né? Eu estou acrescentando alguns casos, né? Que é desse lado também, né? Bem, e aí eu tenho a igualdade dos dois ângulos. Agora imagina aqui, ó, esse segmento para cá ou para baixo, não importa, eles são paralelos, olha. É tudo nessa direção, eles são paralelos. Pessoal, na verdade, essa passagem é desnecessária, né? A tangente de alfa é igual a tangente de beta mais κ. Eu não preciso dessa passagem. Tangente de alfa é igual a tangente de beta. Eu já concluo que o alfa é igual a beta mais κ. Não preciso daquela passagem, não. Pode pôr, é verdadeira, mas não é desnecessário. Tá? Então, nesse caso, vai ter paralelismo. Tem que pensar um pouco mais por causa desse negócio da tangente, né? Tem esses casos, né? Pensando desse lado também. Não só indo para cima, né? Indo para baixo também. Mas a direção é a mesma. Certo? Então, estou incluindo alguns casos aí. Continuando. Agora os casos especiais que eu falei, né? Por exemplo, os casos especiais onde a tangente de alguns ângulos não existem, né? Porque eu coloquei tudo, a minha prova, a minha demonstração aqui foi baseada na tangente. E se ela não existir? Né? Que são esses casos aqui que um ângulo ou outro, ou ambos, né? Obedece isso. Então eu estou pegando segmentos, que eles, imagina o plano cartesiano aqui, por exemplo, e eu estou pegando segmentos assim, ó, verticais, tá? Aí o que vai acontecer? O ΔX vai zerar. Se você olhar nessa fórmula, esse cara zera. Mas o outro também zera se eles forem paralelos, né? Se eles forem paralelos, os dois ΔX zeram, né? De um segmento e do outro também. Tudo bem? Então eu escrevi aqui, ó. Se algum dos quocientes naquela equação, ou ambos, for 0 sobre 0, a gente vai ter que eles são paralelos. Por quê? Vai zerar esse cara, em cima vai zerar o de baixo. Aí eles são obrigados a ser paralelos. Por quê? Porque os dois são verticais. E se zerar o ΔY do um e do outro também. Se tiver 0 sobre 0 de um lado ou do outro, tanto faz. Quer dizer, se tiver só o ΔY 0, só esse 0 sobre 0, aqui não. Só o segundo 0 sobre 0, os dois segmentos eles vão ser assim, ó. Mas eles vão ser paralelos também. Então, quando eu tiver 0 sobre 0, vai ser paralelo. Porque cai nesse caso, né?
não tem tangente, não tem o valor da tangente. Nesse aqui até tem, né? A tangente vai ser 0, mas aqui não teria, né, tangente, certo? Então, mas esses são os casos, se você encontrar isso no R2, é que eu estou falando do R2, se você encontrar isso, você já pode falar que eles são paralelos, tá? Caso os dois denominadores se anulem, é um caso especial dentro do especial, né? Caso os dois se anulem, tanto ΔX quanto... Olha aqui, os dois se anulam. Vamos voltar na fórmula. Ó. O ΔX do AB se anula. O ΔY também se anula. Esse é o caso do comprimento ser nulo, né? Aquele segmento que começa e termina no mesmo lugar, né? Então eu vou ter 0 embaixo, só embaixo, né? Mas aí olha o tamanho do segmento, olha ele aqui, ó. Tamanho nulo, né? Esse caso, a gente convenciona que é paralelismo. Então, se isso acontecer, nós consideramos que os dois segmentos são trivialmente paralelos. A gente fala assim, não dá para medir ângulo, não dá para saber que direção isso está indo, porque ele não tem tamanho. A gente fala, é paralelo. Vamos convencionar que é paralelo. Então, nesse caso, eles são paralelos. A gente fala que é paralelo, tá? Note que, nesse caso, teríamos o comprimento do segmento sendo 0. Tá bom? Ou seja, o A igual ao B, né? Você tem o A e o B em cima do A, né? Certo? Tá bom? Continuando. Exemplo. Eu tenho segmento AB e CD, dois segmentos. O A está aqui, é um ponto no R2, tem R2 aí. Tá? O B é outro ponto, o C é outro ponto, o D é outro ponto. Tá? Eu estou falando que eles são paralelos e estou pedindo para verificar. Então, é só ver se isso aqui é verdade, né? A gente acabou de demonstrar isso, eu vou voltar. Aqui, ó, proposição. Se eles forem paralelos, isto aqui é verdade. E se isso for verdade, eles são paralelos. Eu vou ver se isso é verdade para falar, eles são paralelos sim. Tá? Se der algum problema, zerar embaixo, aí eu vou ver os casos especiais aqui, tá? Então, é só substituir, tá, pessoal? Ó, esse é o XA, esse é o YA, esse é o XB, esse é o YB, esse é o XC, esse é o padrão que eu estou usando, tá? XD, YD. Substitui tudo aí, ó. XD, né? Substitui e faz a conta. Deu meio deste lado aqui. Aí, do outro lado, pega isto, tá? Ó. Pega isso aqui, faz a conta. Deu meio também. Acabou, são paralelos. Tá? O segmento AB, onde A é isto e B é isso, e o segmento CD são paralelos, porque esse cara D é igual a esse. Tá? Em R3, não estou discutindo tão a fundo, tá? Mas estou falando aqui. Dá para estender para R3. Eu escrevi, ó, é trabalhoso fazer isso. Tá? Toda essa discussão que a gente fez para R2 é trabalhoso para R3. Mas eu deixo para vocês pensarem. Mas a ideia é o seguinte, olha. ΔX, ó, CD, dividido por ΔX AB. Se for igual a ΔY, CD, dividido por ΔY AB e ΔZ, aqui, ó, variação do Z, em um segmento, dividido pela variação do Z em outro segmento, se for tudo igual, tá? É o que a gente chama de igualdade dupla, né? Igualdade dupla quer dizer, tem que ser tudo igual a essas três coisas aí, tá?
usando os dois segmentos. Só estou usando dois segmentos, mas eu estou gerando três coisas, porque tem três coordenadas, x, y, z. Se for tudo igual, a gente fala que é paralelo, tá? É C e somente C. Se der igual, são paralelos, e se for paralelos, tem que dar igual, tá bom? Os casos especiais são esses, ó. Se der algum 0 sobre 0, você descarta esse cara. Você descarta ele, tá? Porque você tem três coisas, né? Você tem ΔX, num segmento, o outro AB, aí você tem ΔY por ΔY, você tem ΔZ por ΔZ. De um segmento CD, o outro AB, tá? CD, AB. Se um deles der 0 sobre 0, por exemplo, você descarta e vê só aqui se é igual ou não, tá? Porque o 0 sobre 0, ele aceita tudo, né? Olha, 12 dividido por 4 é 3, porque 3 vezes 4 é 12. Então, 0 dividido por 0, aqui só vale o 3, né? Mas 0 dividido por 0 pode ser 2, porque 2 vezes 0 é 0. Mas 0 sobre 0 também pode ser 5, porque 5 vezes 0 é 0. Então, o 0 sobre 0, ele aceita tudo, né? Então, se der 0 sobre 0 um cara aqui, descarta ele, tá? E vê só o restante, tá? Vê o restante, tá? Eu fiz até um exemplo, daqui a pouco no próximo slide. E se os três denominadores zerarem? Então, deixa eu ver se eu consigo. Se zerar só aqui embaixo, os três zerarem. Lembrando que aqui embaixo só tem o segmento AB, ó. AB, aqui também é AB, e aqui é AB. Se os três zerarem ao mesmo tempo, só a parte de baixo, significa que o segmento AB, ele tem tamanho 0, né? Ele tem tamanho 0. Aí só sobra o CD, né? O outro tem tamanho 0. Mas a gente fala que, trivialmente, eles são paralelos, tá? Porque esse segmento não dá para medir direção, tá? Se apenas dois denominadores for 0, se só essa parte de baixo for 0 e essa também, por exemplo, só essas duas de baixo, essa e essa, for 0, 0 e 0. Aí você não vai ter o paralelismo. Tenta fazer o desenho. Isso aqui eu vou perguntar para você pensar, tá? Porque se só dois caras zerarem aqui embaixo, não vai dar paralelismo. Eu vou ter só o Z variando nesse exemplo que eu falei. Eu tenho um cara assim, ó. Opa, no R3, né? Tô falando do R3. Então, X, Y e Z. E aí, zerou 2. Só o Z não zerou, ΔZ. Então, o segmento AB, ele é vertical. E o outro não vai ser vertical. Por que não vai ser vertical? Porque esse cara não zerou e nem esse, né? Então não vai ser vertical. Então não vai ter paralelismo. Né? Pense melhor. Exemplo aqui, ó. Peguei dois segmentos, AB, o A está aqui, lembrando que isso aqui é XA, isso é YA, isso é ZA. O B está aqui, XB, YB e ZB, tá? Aqui XC, YC, ZC, e assim por diante. Quero ver se são paralelos. Vou substituir aqui, ó, na igualdade dupla. Cada coordenada eu ponho. Quando eu vou fazer, faz uma por uma, tá? Quando eu vou fazer o primeiro quociente, dá 0 sobre 0. Descarto ele. Aí só vejo aqui, ó, se vai dar igual essa segunda com a terceira. Aí a segunda eu fiz as contas, deu 2. Que é esta aqui, ó. A terceira eu coloquei aqui, ó. Fiz as contas, deu 2 também. Então tem paralelismo, tá? Então são paralelos. Paralelos.
bom? Então, as contas são assim. Tá? É só ver quanto variou o x de um, variou o x do outro, divide, vai dividindo, faz variável x, y e z também. Bom, assunto segmento orientado. Agora eu estou mudando um pouco a história, tá? Eu estou falando assim. Agora eu estou querendo falar aonde começa o segmento e aonde termina. Então, agora é importante saber onde começa e onde termina. Eu estou orientando o segmento, tá? Para fazer isso, a gente usa simbolicamente uma seta. Olha o desenho aí, ó. Segmento AB, olha a seta no meio do caminho. Segmento BA, olha aqui, olha, pessoal, anotação, ó. AB, olha uma seta no meio do caminho. BA, uma seta aí no meio do caminho. Ok? Eu já escrevi isso aqui, ó. AB e BA têm sentidos opostos, porque são os mesmos pontos, né? AB e BA. Na verdade, tinha que colocar um em cima do outro, mas os sentidos são opostos, porque uma está começando em A e terminando em B, e a outra azul eu pus do lado, mas o certo era ela colocar em cima, né? Um começa em A, porque esse ponto é o mesmo que esse, não está do lado, ele está em cima, né? É o mesmo ponto. Então, o segmento AB é esse vermelho, e o BA, ele é aqui, ó. BA, ele é em cima. Só que o sentido é oposto. Eu vou falar melhor essa história de sentido, tá? Pessoal, eu vou parar por aqui, eu continuo na próxima aula. Então, a gente falou de direção de segmentos, né? Como confere a direção. O comprimento e o segmento calcula usando Pitágoras, né? Primeiro a gente falou do segmento e falou desses dois cálculos com exemplos, né? Agora, essa questão da orientação, eu vou terminar na próxima aula, porque a gente já está no limite aí do tempo. Eu só vou ver que tem uma galera que não respondeu chamada, né? Então, vamos lá. Estou abrindo a chamada aqui no Siga. Falaram da Amanda, mas a Amanda já tinha respondido. Tem um Matheus Souza, né, que falou que tinha que sair urgente. Matheus, deixa eu ver se ele respondeu. Tá respondido. Quem mais tem? Rafael da Silva. Rafael da Silva. Tá bom. Quem mais? Maicon. Momento, Maicon. Ok, Maicon. Coloquei. Presença no Siga. Quem mais? Só esses dois? Tá bom. Se aparecer mais alguém aí, eu vou esperar até 8h40 aqui. Pessoal, encerro agora. Anthony e Gleidson. Deixa eu ver. Anthony já estava. Gleidson. Ok, Gleidson. Estou colocando. Pedro Henrique. Estou colocando. Amanda, acho que eu já tinha colocado. Amanda está com presença. Mais alguém? Chamada? Pamela e Victor. Momento, Pamela. Deixa eu achar aqui, Pamela. Vitor Ricardo, tá bom. Quem mais? Mais alguém? Pessoal, então eu estou encerrando a reunião aqui, a aula. Presença no Siga, tá? A frequência de hoje. Muito obrigado pela participação e até a semana que vem a gente continua esse assunto aí, tá bom? Quem quiser perguntar alguma coisa agora, pode perguntar.
Lembrando que eu aconselho sempre perguntar durante, tá? Na hora que pintou uma dúvida. Mas quem tiver agora pode perguntar. Quem não tiver, boa noite até semana que vem. Tchau, pessoal. Eu que agradeço a participação. Tchau, tchau. Boa noite.